Senhoras e senhores, muito boa noite. Os nossos mais sinceros pedidos de desculpas pelo ligeiro atraso no início da nossa cerimônia. Nós vamos dar o início à cerimônia de posse da diretoria do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, Simpro-Rio, triênio 2014-2017. É um prazer tê-los todos conosco. A nova diretoria, eleita no pleito de agosto passado, tem em sua composição professores e professoras das mais diversas escolas dos 4 municípios que representamos e que se disponibilizaram politicamente a assumir a tarefa de reconduzir o sindicato ao seu local de protagonismo na luta dos professores. Os desafios são imensos. Tornar a entidade verdadeiramente democrática e participativa, reorganizar a máquina sindical e equilibrar nossas combalidas finanças, promover uma reforma estatutária, dialogar cotidianamente com nossa base em seu local de trabalho, lutar contra todos os tipos de assédio e precarização das relações trabalhistas, também pela unificação e pela elevação dos pisos salariais, dentre tantos outros. Tais desafios exigirão muito mais do que 43 homens e mulheres. E nesse aspecto, a nossa composição avançou. Ela ultrapassa esse número, agregando de forma participativa outras tantas lideranças que compõem a categoria e que hoje também serão empossados. Exigirá ainda uma atuação muito mais organizada de nossa base em todas as instâncias deliberativas do nosso sindicato. Mas nossa composição é extremamente vitoriosa. Primeiro, pois é formada por mais da metade dos quadros dirigentes que ainda não tiveram um mandato sindical, uma expressiva e necessária renovação dos quadros. Segundo, porque possibilitou pela segunda vez na história dos 83 anos do Simpro-Rio a vitória de uma chapa de oposição, assim como aquela liderada pelo professor José Monrevi em 1978. Certamente, isso está associado a uma necessidade de renovação e mudanças apontadas pela nossa base e também pela retomada dos rumos de nossa entidade, que há muito estava afastado da categoria e das lutas sindicais. É hora de mudar. E é nessa complexa e já histórica conjuntura que nosso ato, muito além de um evento festivo, é tão representativo, materializado com as presenças da nossa categoria, das instituições e das forças políticas que serão anunciadas, a começar pela nossa composição da mesa. E nesse sentido, gostaria de chamar para ocupar o local na mesa o diretor da executiva da CONTE-E, também diretor da CONTE-Rio e presidente eleito do Simpro-Rio para o triênio 2014-2017, o professor Oswaldo Teles. Sabemos a importância e o imenso trabalho que a comissão eleitoral tem numa eleição como a do Simpro-Rio. E os componentes da comissão eleitoral, aqui presentes também, apesar das dificuldades apresentadas durante o processo, garantiram o pleito com transparência e lisura. Representando os membros da comissão eleitoral, convidamos o professor Eduardo Serra, presidente da comissão, para ocupar também o seu local à mesa. Com muita satisfação, convidamos a compor a mesa
representando essa centenária e uma das mais tradicionais e importantes instituições públicas de ensino, o Colégio Pedro II, o reitor dessa instituição, professor Oscar Alac. Nossa entidade se organiza e atua em diversas esferas, seja municipal, estadual e nacional, sendo filiado a 3 entidades. Nacionalmente, somos filiados à Confederação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, a CONTER. Representando a nossa confederação, convidamos também o professor Cássio Bessa, secretário-geral da CONTER. Em âmbito estadual, somos filiados com expressiva atuação à Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino no Estado do Rio de Janeiro, FETERJ, que representa 10 entidades sindicais. Representando a federação, convidamos o professor Robson Terra, diretor da FETERJ. Simpro Rio é filiado e com participação na diretoria da maior central sindical da América Latina e a 5ª maior do mundo, a Central Única dos Trabalhadores, que congrega mais de 3.000 entidades filiadas. Convidamos a ocupar também o local na mesa o companheiro Darby Igaiara, presidente da CUT Rio. Em nossa composição, buscamos e construímos uma unidade com setores e forças políticas com representatividade em nossa categoria. Nossa diretoria possui companheiros e companheiras que se organizam também em outra central sindical. Convidamos a compor a mesa, representando a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, companheiro João Lemos Batista. Fazendo uma correção, João Batista Lemos. Composta a mesa, nós pedimos a gentileza a todos, os presentes, a ficar de pé para a execução do hino nacional.
Muito bem. São muitas as representações aqui em nosso ato que serão anunciadas ao longo de nossa cerimônia. Nós vamos iniciar aqui registrando a presença do senador da República pelo Partido dos Trabalhadores, Lindbergh Farias. Também do deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Carlos Mink. Da deputada federal pelo PCdoB, Jandira Fegali. Pelo deputado do PSB, Glauber Braga. Também deputado estadual pelo PT do Rio de Janeiro, Gilberto Palmares. Do também vereador do PT do Rio de Janeiro, Raymond Santa Bárbara. Alguns outros parlamentares não puderam estar presentes, mas ainda assim deixaram uma saudação, como o deputado federal Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Nós vamos passar a palavra, as outras entidades serão anunciadas ao longo da nossa cerimônia. Vamos passar a palavra ao professor Eduardo Serra, presidente da Comissão Eleitoral, que vai fazer a sua saudação. Boa noite para todos. Eu queria dizer que é uma satisfação muito grande, né, estar aqui nesse que é o último ato do processo eleitoral do Sindicato dos Professores do município de Rio de Janeiro, que elege sua nova diretoria para o próximo triênio. Eu queria, antes de tudo, agradecer muito a colaboração dos professores Anita Fátima Gomes e Carlão, que compuseram comigo a comissão eleitoral do Simpro, a convite da diretoria, e que, com todas as dificuldades que são inerentes ao processo, a comissão se guiou no princípio de garantir a maior participação possível na base da categoria na eleição. Nós tivemos 270 urnas que procuraram cobrir o maior número possível de escolas, de forma a que todos os sindicalizados pudessem exercer livremente o seu direito de voto. Para mim, é uma satisfação pessoal, né, também estar participando desse processo, uma vez que, como foi anunciado aqui pelo Marcelo, né, essa seria a segunda vez que uma chapa de oposição vence, né, as eleições do sindicato. E na primeira vez, na chapa presidida pelo professor Monrevi, eu tive a honra de participar da campanha e depois das gestões sucessivas que fizeram do Simpro uma casa de resistência ao regime militar e de defesa intransigente da escola pública gratuita de qualidade para todos. Naquele período muito difícil, nós enfrentamos dificuldades, desde problemas nos nossos locais de trabalho até algumas detenções e algumas prisões, fazia parte do processo na época. E o Sindicato dos Professores teve um papel muito importante na construção da unidade dos sindicatos do Rio de Janeiro, que passaram então a ter um papel
mais e mais forte no enfrentamento da ditadura e também na defesa dos interesses dos trabalhadores, né? Eu vejo as pessoas aqui e vejo que tem pessoas que comigo lutaram, né, desde aquela época e continuam aqui lutando, né? Como vi também naqueles que compuseram a outra chapa, a chapa 1, né? Então isso me dá muita satisfação e eu queria dizer o seguinte, ao dar a posse formalmente à nova diretoria, né, eu queria dizer que o Simpro faz parte de uma luta que não divide as centrais sindicais comprometidas com a classe trabalhadora. Essa luta também não divide aqueles que apoiam o governo ou aqueles que fazem oposição ao governo. Essa luta é a luta pela escola pública estatal, gratuita, que entendemos deve ser em todos os níveis dessa forma e estendida ao conjunto da população, quer dizer, uma escola de acesso universal. Nós também entendemos que, assim como a luta pela escola pública estatal de acesso universal, de alta qualidade, né, que é uma luta característica do movimento dos professores e de outros movimentos, também a luta pela seguridade social, né, quer dizer, para as garantias de vida, trabalho decente para o conjunto da população. Nós entendemos que essa luta é parte de uma luta maior, né, que é da emancipação da classe trabalhadora, no meu entendimento, apontando para uma outra sociedade socialista. Então, nesse sentido, eu desejo à nova diretoria sucesso na gestão do sindicato, que o sindicato mantenha esse papel aglutinador das lutas na área de educação e de apoio aos movimentos sociais de um modo geral. E eu me dirijo à categoria, no sentido de reafirmar o que está escrito aqui nesse convite, que nós todos recebemos para essa posse, que diz assim: o Simpro Rio é da categoria. Então, desejo todo o sucesso à diretoria. Nesse momento, formalmente, eu dou posse, então, professor Oswaldo, satisfação. A ata será assinada oportunamente. Obrigado. Agradecendo as palavras do professor Eduardo Serra, vamos prosseguir também registrando outras presenças no nosso evento. Do vereador do PSOL, Eliomar Coelho. Representação também do Sintel, na figura do presidente, companheiro Luiz Antônio. Também do presidente do Sindicato dos Professores de Petrópolis e Região, Luiz Alberto Grossi. Da diretoria colegiada do Simpro Norte e Noroeste. Convidamos a fazer uso da palavra o senhor reitor do Colégio Pedro II, professor Oscar Alac. Boa noite a todos e a todas. O Colégio Pedro II tem o imenso prazer de receber todos aqui em suas dependências. O Colégio Pedro II, mais que Sesc Centenário, com 177 anos de vida, da República ao Império, participando ativamente da vida desse país. O reitor do Colégio Pedro II estaria presente na posse de qualquer uma das diretorias, mas deve deixar claro que se sente extremamente feliz de estar hoje presente na posse desta diretoria. Fico contente de ver na plateia ex-professores do Colégio Pedro II, professores aposentados, a quem muito o colégio deve. Professora Glória, professor Francílio, professora Jurema, professora Lúcia, tomara que eu não esqueça de ninguém, em especial ao meu querido amigo Antônio Rodrigues. O reitor do Colégio Pedro torce imensamente para que em 2015
os investimentos que esse país fez em educação, faz em educação, e que tornou possível esta escola, hoje, apresentar um IDEB em determinados campos do colégio, de 7,7, 3 pontos acima daquilo que é desejado como média nacional. E é preciso que todos possamos entender que educação, boa educação, requer investimentos e requer fomentos, e temos que ter políticas de desenvolvimento educacional. Queira Deus que em 2015 esta escola, como todas as outras participantes da rede federal, possam ser contempladas como fomos contemplados no passado recente, com orçamento suficiente para que pudéssemos fazer exatamente o que hoje nós temos realizado. Daqui para frente, os senhores assistirão à construção de um camp em Niterói, um camp em Vila Isabel e um camp na região sul da cidade, no Maitá. Essas construções iniciaram e devemos inaugurar em 2015. O Colégio Pedro II deseja, Gustavo, a você uma profícua gestão e agradeço imensamente o convite que me foi feito para participar desta posse que hoje aqui se realiza. Muito obrigado. Agradecer as palavras do professor Oscar. É muito bom, né, estarmos num local como esse, numa instituição que revelou tantos quadros, né, para essa sociedade, né, e tantos professores e forma tantos quadros. Nós vamos também anunciar aqui a presença do companheiro Luiz Gambim, diretor do Sintai do Rio Grande do Sul. De Ribamar Barroso, companheiro do Simpro Pará e também da Confederação. Temos também aqui a representação do Sindicato dos Enfermeiros, com a sua presidente, Mônica Armada. Convidamos a fazer o uso da palavra o professor, representando a nossa confederação, Cássio Bessa. Boa noite a todos os colegas, professores, funcionários, companheiros de luta. Quero saudar a mesa aqui, saudando o companheiro e amigo Oswaldo, saudar a todos os companheiros aqui da mesa. Em nome da nossa CONTEE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, confederação essa que congrega professores e técnicos administrativos de todo o Brasil, né, de norte a sul. Tem aqui representação lá desde o Rio Grande do Sul até o Pará, presentes aqui entre nós. Congrega quase 1 milhão de trabalhadores. Confederação essa que foi fundada, criada na luta, inclusive pelo Simpro Rio, e a nossa confederação tem muito orgulho de ter, dentre as suas entidades filiadas e que ajudou a criar e que toca essa confederação, esse sindicato de 83 anos, Simpro Rio, um dos maiores sindicatos do Brasil e importantíssimo para a luta dos professores, não só no Rio de Janeiro, mas a construção de um ensino público de qualidade, no qual nós nos referenciamos e defendemos, pela regulamentação do ensino privado, que deve ser uma opção da sociedade, mas deve ser regulamentado, fiscalizado, supervisionado pelo Estado, e por uma educação de qualidade, fundamental para o desenvolvimento do nosso país,
da nossa nação, para que a gente possa ter um país com mais cidadãos, com mais democracia, com liberdade e com desenvolvimento social. A CONTEE faz essa luta em nível nacional e os sindicatos são ferramentas importantes nessa construção, seja na luta da campanha salarial, onde todos nós defendemos melhores condições de trabalho, melhores salários, seja nas legislações, na luta para que a legislação educacional e trabalhista seja a mais progressista possível, ou seja, na luta por um país e por um mundo mais justo e solidário. Então, nesse sentido, é importantíssimo e a gente se sente muito grato aqui. Tem praticamente metade da direção executiva da CONTEE está presente, o pessoal está sendo citado aqui, e a gente fica feliz em poder estar representando aqui esse momento importante na história do Simpro-Rio. Momento de reaglutinação, momento de retomada com a categoria, de reerguimento dessa estrutura que é o Simpro-Rio, e a gente deseja que hoje, a partir de hoje, essa gestão que se inicia, que contem conosco, que possam fazer uma grande gestão, um grande trabalho e que possa a categoria cada vez mais se sentir representado por esse bravo sindicato. Boa luta para o Simpro-Rio, um fraterno abraço para a diretoria que hoje assume, contem conosco, sempre na luta. Obrigado. Registrando outras presenças, o companheiro Nilton Soares, presidente do Sindicato dos Sociólogos do Rio de Janeiro. Eliane Queiroz, diretora do Sindicato dos Correios. Temos também representação da direção do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro. Olga Amélia Teles, coordenadora da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Do professor Tarcísio Basílio, do Educandário Católica Estadual. Passamos então a palavra ao professor Robson Terra, que à mesa representa a Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino do Rio de Janeiro, a FETERJ. Boa noite. Quero naturalmente saudar a mesa na pessoa do nosso companheiro Oswaldo Teles, presidente eleito do Simpro-Rio. Dizer que a FETERJ, a Federação dos Trabalhadores da Educação, congrega 10 Simpros do Estado, do Sul Fluminense ao Norte e Noroeste, e que estamos aqui manifestando a nossa alegria, a nossa solidariedade à chapa eleita, apontando de que nós, na FETERJ, nos aqui do Estado, estaremos não só solidários, mas também juntos na luta junto ao Simpro-Rio, que sempre foi vanguarda na luta em defesa da categoria, estamos tocando nossos trabalhos na defesa dos professores e da educação pública de qualidade, o que nós preconizamos. Então, é com muita alegria e satisfação que a FETERJ parabeniza e aponta de que as lutas e os desafios que o Simpro-Rio tem pela frente é também a nossa luta e o nosso desafio. Estaremos juntos para toda a luta possível. Parabéns e obrigado. Agradecendo também as palavras do companheiro Robson, registrando aqui outras presenças. Representação também da FETERJ do Simpro Baixada Fluminense, companheiro Nivaldo. Ricardo Gomes de Carvalho,
do Simpro Lagos. A companheira Virgínia Berriel, da Secretaria da Mulher Trabalhadora do CUT Rio. De Sérgio Alexandre Brandão da Costa, jornalista da TV Escola. Passaremos a palavra ao companheiro que representa a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB. Boa noite, companheiras, companheiros. Boa noite, gente. Boa noite. Isso. Vim em nome da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil saudar essa nova diretoria em nome do Oswaldo, presidente. A CTB está compondo essa direção e sabemos que vai ser necessário um grande trabalho para reconstruir o sindicato. E nós vamos estar juntos, conta com a gente. Essa nova diretoria, esse triênio, vai coincidir com o novo governo do país. Isso tem tudo a ver com os trabalhadores da educação, minha gente. Tem tudo a ver. Nós estamos sobre uma ameaça. Ou avançamos nas mudanças, ou temos um retrocesso. É ou não é? Então, gente, nós conquistamos com o governo Dilma que 75% dos royalties vá para a educação, para melhorar a qualidade da educação, para melhorar e lutar contra o mercantilismo na educação. A educação não pode ser transformada em mercadoria. Essa foi uma grande campanha da CONTE e nós apoiamos isso. Não pode se transformar em mercadoria. Por isso que é preciso avançar nas mudanças. 25% dos royalties vai para a saúde pública. O povo, no ano passado, veio às ruas para pedir mais Estado, mais serviços públicos, mais educação pública, melhoria da qualidade, regulamentação do ensino privado, que a CONTE luta para regulamentar o ensino privado, e que o Simpro representa muito bem isso, e a CONTE joga um papel fundamental. Por isso que é importante a unidade dos trabalhadores. Eu penso que a tarefa dos trabalhadores da educação e das trabalhadoras, uma é educar esse povo, para o povo não ser ignorante, para ser mais dominado pelas elites. O povo tem que desenvolver a sua consciência crítica. Esse é um papel fundamental da educação. O outro é construir uma nova hegemonia, uma contra-hegemonia, porque a hegemonia dominante é formada lá fora, para defender um sistema baseado na competitividade, no individualismo e na exploração do homem pelo homem. É necessário construir uma nova hegemonia. Então o papel da educação é fundamental na elevação do nível de consciência da juventude, das crianças, de terem uma vida digna para poder trabalhar e capacitar também para o trabalho. Por isso que essas mudanças, esse papel dos educadores e das educadoras, passa hoje, companheiros e companheiras, pela reeleição de Dilma Rousseff nessas eleições. Não tem outra saída, companheiros. Ou o Brasil avança, ou nós temos retrocesso. É a nossa consciência, o nosso papel. Não dá para a mídia definir quem vai para o segundo turno, quem não vai.
Nós temos esse papel para educar, para chamar a atenção do povo, com a nossa militância, porque só tem 2 projetos hoje em curso no nosso país. Ou é o projeto da mudança, para aprofundar com Dilma Rousseff, com a reforma educacional, com a reforma estrutural, com a reforma agrária, com a reforma urbana, mudar essa mobilidade social hoje nesse país e aqui no Rio de Janeiro. Aqui está presente um candidato a governo do estado, que não vai receber os professores quando fazem greve com polícia e com repressão, vai receber com diálogo. É o candidato a governo do estado, Lindenberg Farias. Eu pediria para que o Lindenberg levantasse aí, porque esse é um candidato que representa o avanço também aqui no Rio de Janeiro. E aí, minha gente, nós temos que virar, porque a mídia está querendo colocar no segundo turno Pezão e Garotinho. É uma vergonha para o Rio de Janeiro a gente ir para o segundo turno com Pezão e Garotinho, companheiros e companheiras. Isso é um retrocesso para o Rio de Janeiro. Nós sabemos o que foi o governo Pezão, que é o governo Cabral, está colado no governo Cabral. Por isso que nós precisamos deslocar esse processo, e depende de nós, depende de cada um de vocês, a gente virar as eleições aqui no Rio de Janeiro. Essa é uma questão fundamental, minha gente. Por isso eu parabenizo essa diretoria. Está aqui vários companheiros presentes da CTB, não é? Está presente a Ana Rocha também, aqui da Secretaria da Mulher, da Prefeitura aqui do Rio, mas ela também tem consciência que é necessário avançar no processo de mudanças, e só vai depender de nós. Por isso tem um grande desafio para essa nova diretoria que toma posse, com Oswaldo à frente, de aprofundar mudanças, lutar pelas reformas estruturais, e que passa pela reeleição de Dilma Rousseff, que vai ser a vitória do povo brasileiro. Muito obrigado, minha gente, e boa noite. Agradecendo as palavras do companheiro João Batista, vamos também aqui registrar a presença de Luiz Antônio Souza, presidente do Sintel. Da professora Lígia Carreteiro, diretora do Simpro Niterói e região e coordenadora da FETERJ e da CONTER. De Edson Santana, presidente da União da Juventude Socialista do município do Rio de Janeiro. Os companheiros Luiz Augusto, Ivano Costa e Doroteia Frota, representantes do CEP. Passaremos então a palavra para fazer uso do microfone o companheiro Darby Igaiara, que é o presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio de Janeiro. Boa noite, companheiras e companheiros. Boa noite, gente. O povo está animado. Não é nem festa, né? Eu não fui convidado nem para festa, não. Fui convidado para uma posse. O pessoal vem animado quando é festa. Acaba logo esse fala-fala, vai ter festa. Mas, plenário lotado, isso é muito bom. Isso demonstra energia. Eu quero saudar essa mesa, e aqui na pessoa do meu companheiro e amigo, parceiro, Oswaldo. Eu sei o quanto você correu atrás de, em algum momento como este na vida, junto com os vários outros companheiros e companheiras, assumir a direção desse sindicato
para fazer aquelas mudanças tão importantes na condução da luta que você tanto fala. Respeito muito os meus companheiros da direção passada e as companheiras, mas tinha um problema na condução da luta, na condução da entidade, e o Oswaldo vinha propondo essa mudança há bastante tempo, e a categoria, dessa vez, acreditou mais, e aqui está hoje uma noite de posse. E isso eu tenho certeza que vai fortalecer muito, não só a entidade, que é muito importante, mas vai fortalecer muito essa categoria, porque ela precisa também. É uma categoria importante, professores e professoras. Muito importante, até porque a base de um país se dá a partir da educação. Para isso não temos dúvida nenhuma. Por isso, existe essa luta e essa bandeira histórica da CUT, que defende cada vez mais recursos e mais recursos para a educação, e a educação pública de qualidade que nós tanto defendemos. E eu quero fazer uma saudação especial a essa diretoria e ao meu companheiro Oswaldo, que assume no momento tenso desse país. Vou colocar assim, porque é um momento tenso. Meu companheiro Batista lá colocou muito bem, e eu, como presidente da CUT, não posso deixar de apontar também o caminho e a direção, porque a CUT historicamente sempre teve lado em todas as disputas, e não poderíamos falhar nessa. Nós ajudamos a eleger o Lula e reelegemos, elegemos a Dilma e queremos reelegê-la de fato. Existem críticas, problemas, claro que existe. O Brasil não é um país fácil, principalmente com o Congresso que nós temos, que nunca vota nada dos interesses dos trabalhadores. E a CUT está propondo uma reforma política de verdade no Brasil, porque a gente tem que acabar com a sem-vergonhice de um Congresso que é eleito por empresários, eleito pelo capital, e que no dia seguinte cobra a conta. E por isso a gente não consegue aprovar reformas nenhuma, a gente não consegue aprovar o fim do fator previdenciário, que continua pesando nas costas dos trabalhadores. Nós não conseguimos aprovar a redução da jornada de trabalho. Porque é o governo? Não é o governo, é um Congresso que vota de acordo com os interesses do Congresso e daqueles parlamentares que estão, na sua grande maioria, ligada ao capital e aos empresários. Por isso esse é o momento, e como disse o meu companheiro Batista, é um momento importante, onde a gente não pode falhar. Nós temos candidaturas que certamente nós já conhecemos a história. Uma candidatura que não propõe nada, um dia fala uma coisa, outro dia fala outra. Há uma incerteza muito grande nessa candidatura. Por outro lado, nós temos o que é de pior, que é a candidatura das elites, a candidatura dos conservadores, a candidatura da direita, e essa nós temos que banir do nosso país. Nós fizemos isso quando elegemos o Lula a primeira vez. O Brasil começou a crescer, nós rompemos com a lógica da privatização, nós avançamos no Brasil num processo de inclusão social. Isso é muito importante. Milhares e milhares de pessoas foram tiradas da miséria através dos programas criados lá atrás pelo governo Lula, que deu continuidade no governo da Dilma. E isso foi muito difícil e muito caro para todos nós, porque nós temos nas costas não só a direita, mas uma mídia farsante que vive o tempo todo tentando puxar o tapete. E nós que temos uma candidatura para valer, porque não passa apenas pela candidatura da Dilma. O que nós temos hoje em jogo é um projeto que está em curso, é um projeto de transformação que está avançando no país, gerando empregos de qualidade, com área de qualidade e muito mais que isso, dignidade para o nosso povo. Portanto, no cenário nacional, nós temos que garantir a continuidade desse projeto, reelegendo Dilma Rousseff para presidente desse país.
E aqui no nosso estado, a disputa não é diferente. As atrocidades que ia ocorrer e vem ocorrendo em nosso estado, isso tem que ter fim. Nós temos que ter um estado firme, com um governo que governe para o povo, e o candidato está aqui na nossa frente, Lindbergh Farias, e é nesse que nós temos que votar. Portanto, Oswaldo, trabalhadores e trabalhadoras, professores e professoras, esse é o nosso papel, tem que ser o nosso compromisso, continuar firme no rumo, elegendo Dilma Rousseff, presidente do Brasil, e aqui o nosso companheiro Lindbergh, governador do nosso estado, e também votando em candidatos da esquerda, para fortalecer a esquerda, para o Congresso andar, para o Estado andar e para a gente prosperar. Show de bola, vamos à luta, parabéns Oswaldo e toda a diretoria. Agradecer também as palavras do companheiro Darme, e nosso ato, que é de uma representatividade imensa, natural que nós temos aqui muitas entidades, muitas personalidades presentes. Isso é muito importante. Anunciar mais algumas aqui. Do companheiro deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Edson Santos. Givadir Damuso, ex-presidente da OAB e ex-presidente da Comissão de Verdade do Rio de Janeiro. De Rita Cortez, vice-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB e assessora jurídica do Simpro Rio. Temos também presente representação do mandato do vereador Jefferson Moura. Temos outra, o Cássio falou aqui na intervenção dele, outros companheiros da executiva da nossa confederação que também estão aqui presentes. Do Simpro Minas Gerais, o companheiro José Carlos Areias. Do Simpro Campinas, Tite Peta. Do Simpro Mato Grosso, Nara Souza. A gente vai pedir para quebrar um pouquinho o protocolo. Nós fizemos aqui alguns debates e foi feito um acordo, né, que tivéssemos aqui uma participação com uma voz dos parlamentares presentes aqui. E nesse sentido, nós convidamos para fazer uso também da voz e uma saudação o senador da República pelo PT, companheiro Lindbergh Farias. Oswaldo, a diretoria do Simpro, a toda a diretoria que toma posse. Queria cumprimentar aqui as entidades. Estou falando em nome dos parlamentares, então queria me dirigir primeiro à deputada federal Jandira Fegali, ao deputado federal Edson Santos, que está aqui também, ao deputado estadual Gilberto Palmares, ao deputado estadual Carlos Mink, ao nosso vereador Raimon, ao nosso vereador Eleomar Coelho, que está aqui presente também, fazer uma saudação especial a Vadir Damus, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Presidente, eu vou ser bem rápido, direto. E eu sei dos desafios desse reencontro com as bases, das lutas que a categoria vai ter, mas se eu puder dar um conselho que eu sei que é o que a entidade vai fazer, é que o Simpro não se distancie da boa política, da defesa da educação, da defesa dos professores, da defesa da democracia. Eu comecei como líder estudantil no final da década de 80,
e participei de muitas lutas desse país. Do impeachment, da luta contra as privatizações no governo do Fernando Henrique Cardoso, me lembro das primeiras marchas do Movimento Sem Terra, mas eu digo uma coisa aqui, eu nunca vi uma atitude tão antidemocrática como a violência da polícia desse governo do Estado contra os professores no último período da história aqui do Rio de Janeiro. Isso tem que ser registrado. E é triste ver um debate no nosso Estado onde o centro da política pública é polícia. Se fala só em polícia, polícia, polícia. Como se a polícia pudesse resolver os graves problemas que nós enfrentamos. É triste ver alguns falando de redução de maioridade penal, como se o correto fosse colocar na cadeia 14, 15, 16 anos. É triste ver no nosso estado do Rio de Janeiro um genocídio contra a juventude negra. O nosso país não está em guerra, mas o estado do Rio de Janeiro se mata mais jovem do que muitos países em guerra. Uma juventude negra que tem sido morta pela milícia, pelo tráfico e por uma polícia militarizada truculenta que não dialoga. Esse é o caminho do conservadorismo. O Rio de Janeiro, que foi palco das grandes manifestações do ano passado, vive uma onda conservadora, eu diria até fascista. Nós temos que ocupar o outro campo. Nós temos que dizer abertamente: não há pacificação sem educação e sem cultura. Esse é o caminho que nós temos que trilhar. Presidente, eu acho que o Simplo tem essa tarefa de entrar nessa boa política, nesse grande debate, de se articular com outros sindicatos, de juntar professores da rede particular, da rede privada com da rede pública. Olha, se tem uma coisa que eu acho que a demarcação de campo entre esquerda, entre conservadores e progressistas é isso. Se tem uma coisa que da minha origem eu tenho orgulho, é que eu fui prefeito de uma cidade de Nova Iguaçu, Eleomar. Se você for conversar com um professor da minha rede municipal, está havendo hoje um movimento espontâneo de professores para essa nossa campanha, porque nós construímos um plano de cargo de salário no município de Nova Iguaçu, com problemas financeiros. Nós tivemos aumento real de mais de 60%, mas a questão central não é nem aumento real, é um outro tipo de postura, de diálogo, de prefeito participar de assembleia de professores. Então é possível construir um outro caminho. E eu queria encerrar falando para o Rio de Janeiro, que sempre foi vanguarda desse país. Para o Rio de Janeiro que foi às ruas em plena ditadura de 68, fazer a passeata dos 100 mil. Do Rio de Janeiro que organizou os maiores comícios das diretas nesse país. Do Rio de Janeiro da campanha do impeachment. Mas do Rio de Janeiro de um ano atrás, onde 500 mil pessoas foram às ruas pedindo o fim do governo, pedindo mais saúde, melhor educação. Eu vejo uma contradição gigantesca aqui. Não dá para entender esse Rio de Janeiro caminhar no sentido, e nós vamos tentar impedir de todo jeito, de uma disputa no segundo turno entre Garotinho, Pezão, candidato do Cabral. Esse não é o Rio de Janeiro, é um anti-Rio. Então, acho que a tarefa nossa não é tarefa minha, senhores. Sou candidato a governador. Não é tarefa minha. É tarefa de todos que acreditam na educação, de todos os progressistas desse Estado, a criar uma grande onda para acordar esse Rio de Janeiro, que a gente sempre teve tanto orgulho. Esse Rio de Janeiro de uma intelectualidade progressista, de uma juventude questionadora. Então eu encerro, presidente, parabenizando, mas dizendo que nós temos um desafio nacional, que aqui foi expresso na fala do Batista e do Darby, mas nós temos um desafio também aqui nesse estado do Rio de Janeiro. Vencer um conjunto de ideias de solidariedade, de gente que acredita na juventude, que sabe que não é encarcerando um jovem de 15 anos, é apostando na educação, no outro caminho. Então eu acho, na minha fala aqui, esse apelo, porque essa é uma luta não minha, mas de todo mundo que comunga dessas teses aqui no Rio de Janeiro. Nós temos 15 dias
para tentar acordar esse Rio de Janeiro questionador e rebelde que se expressou nas ruas e tem que voltar a se expressar também nas urnas no dia 5 de outubro. Muito obrigado. Desde já agradecendo a presença, não só do senador Lindbergh, mas de todos os parlamentares aqui presentes, né? Nós temos certamente a imensa satisfação de ter vários professores e professoras, lideranças históricas dessa categoria presentes a esse plenário. Muitos deles se afastaram do sindicato por divergências e por tantas outras questões. Eu queria citar aqui a presença de duas dessas lideranças, certamente poderíamos passar muito tempo citando os nomes, mas que são emblemáticas, porque também conduziram esse sindicato em outros momentos de forma também tão brilhante. Nós temos presentes aqui no nosso plenário dois ex-presidentes desse sindicato, a quem eu faço uma saudação: o professor José Monrevi e, da mesma forma, ao professor Francílio Paslene. O outro ex-presidente que não pôde, infelizmente, estar presente conosco, mas também deixou o seu abraço e a sua saudação à nova diretoria, o companheiro Gilson Pupim. Bom, nós vamos então agora ouvir, de presidente para presidente, nós vamos ouvir então a saudação e as palavras do companheiro presidente eleito do Sindicato dos Professores, professor Oswaldo Teles. Saudação a essa mesa, meus companheiros aqui, alguns irmãos e amigos que nessa trajetória estava sempre junto com a gente. Uma saudação aos meus companheiros da chapa, uma chapa totalmente heterogênea, com todas as forças políticas bem representadas. Essa cerimônia de posse formal, como alguns me conhecem, sabem que eu não gosto muito disso, mas estou aqui enfrentando a formalidade desse momento histórico. Então, a chapa maravilhosa, uma das melhores chapas já construídas nesse sindicato, e ela vai ter um grande sucesso de gestão. As entidades que aqui estão presentes, agradecer todas elas, mas eu tenho que fazer uma referência específica a um dos sindicatos que sempre me deu apoio, meus companheiros do Sintel. E dos bancários do Rio de Janeiro, que sempre estiveram junto com a gente aí. Aos parlamentares, alguns meus amigos, muitas vezes tem 2, 3 deputados estaduais que nós somos amigos, nós temos que votar em um só, mas fazemos campanha para todos. Então, aos parlamentares, deputados estaduais, federais, é o companheiro Lindbergh, senador, e a nossa companheira Jandira. Aos professores e professoras, é por isso que nós estamos aqui. Essa categoria sofrida, num país onde a educação melhorou nos últimos anos, mas ainda não é boa. Precisamos melhorar muito. Uma educação privada, mercantilista, e que a exploração do trabalho é a forma que o patronato encontra para reprimir cada vez mais os movimentos sociais.
E essa diretoria que está assumindo, ela assume com outra postura, porque esse sindicato aqui tem história. Eu vejo aqui meu companheiro Morrevi, companheiro Francisco, já foi saudado aqui. Esse sindicato tem história, e na sua história tem uma coisa que no movimento sindical, em alguns sindicatos, e nesse aqui particularmente, ultimamente não dava importância, é a questão da democracia. Sindicato sem democracia não tem participação da categoria, se afasta e a luta perde. E o movimento sindical, Darby Batista, representante de duas centrais aqui, se não rever alguns conceitos na questão democrática, vai se afastar cada vez mais da classe trabalhadora, principalmente de uma juventude que está cada vez menos participando desse processo. Então temos que rever alguns conceitos sindicais, respeitando aqui o presidente da Comissão Eleitoral, Eduardo Serra. Ele sabe, eu sempre fui muito educado com ele comigo, mas esse sindicato, para você ver, a comissão eleitoral é indicada pela diretoria. Isso é um absurdo, a CUT não aceita isso, é um sindicato cutista que tem essa prática. É um compromisso nosso fazer a reforma estatutária e acabar com esse absurdo antidemocrático. O Vem Pra Luta foi um movimento que nasceu lá atrás. Nós rompemos com a diretoria, criamos o Articulando Educadores, porque eu sou da articulação sindical, e esse movimento cresceu e não é um movimento de uma corrente, de um grupo, é um movimento que expandiu, virou chapa, e essa chapa virou diretoria de um sindicato, um dos mais importantes sindicatos do Rio de Janeiro, e um dos mais importantes sindicatos do Brasil de professores. Então, esse movimento que virou diretoria tem compromisso. Alguns compromissos são importantíssimos para a gente mudar a relação que a categoria tem com esse patronato conservador. Não tomei posse, estou tomando agora, mas já participei de negociação com o patronato da educação superior. Um dos problemas desse sindicato é que a diretoria senta com o patronato 2, 3, 4 meses e a categoria não sabe o que está acontecendo ali dentro. Isso tem que acabar no sindicato. Nós não podemos permitir que isso aconteça mais. Então essa diretoria tem esse compromisso com essa categoria valorosa de luta, que é a relação com o patronato, evidente, tem que ser respeitosa, porém tem que ser dura. Patrão é patrão, trabalhador é trabalhador, cada um no seu lugar, e temos que saber disso. E dentro dessa postura, com a gestão democrática e participativa, que nós temos um compromisso com essa categoria, nós temos uma preocupação muito grande, porque nós temos que trazer essa categoria com uma grande campanha salarial. Não dá para esse sindicato não mais fazer campanha salarial. Professores, esse ano vocês viram campanha salarial? O ano que vem vai ter campanha salarial. Esse sindicato, Darby Batista, representando as duas centrais, o Cássio aqui da Conte-E, sempre falavam que era o sindicato mais rico do Rio de Janeiro. Tinha dinheiro em caixa, né, Francisco? Etc. Hoje o sindicato tem uma situação financeira horrorosa, uma categoria maravilhosa, mas uma gestão temerária fez com que esse sindicato hoje passe por um processo político e financeiro muito difícil. Mas nós temos uma coisa que nós colocamos na campanha o tempo inteiro: o sindicato é da categoria, e essa categoria vai recuperar esse sindicato. Essa categoria vai levar esse sindicato a sempre onde ele nunca deveria ter saído, um dos principais sindicatos do Brasil e um dos principais sindicatos do Rio de Janeiro. E para finalizar, eu não sou de falar muito, acho que até falei demais, a relação com as entidades, FETERJ, CONTE-E, CUT, eu sou cutista,
mas respeito os companheiros da CTB, eles sabem disso. Nós temos uma parceria na educação aqui no Rio de Janeiro, temos divergência em alguns pontos. Algumas vezes meu amigo João Jorge vem com a espada na mão na diretoria ou na reunião, mas ao debate, faz parte. Eu também venho com outra espada. Porém, essa questão do relacionamento do sindicato, foi falado por algumas pessoas aqui, inclusive pelo Lindbergh, é fundamental. Esse sindicato aqui tem uma história. Essa história foi falada aqui também pelo Eduardo. Nós sempre tivemos movimentos sociais fortes, liderando esse processo. Ajudamos a derrubar essa ditadura. E esse sindicato não pode abrir mão disso. Na CUT, na CTB, na CONTE, na FETERG. E vai participar cada vez mais ativamente. E para terminar, companheiros, eu não poderia deixar de falar aqui, eu estou vendo aqui vários amigos meus, né? Então, em nome, evidentemente, de um que é meu irmão, meu camarada Adeilson, que sempre esteve do meu lado, companheiro de décadas de luta, fazer uma saudação a todos meus amigos, em nome do companheiro Adeilson. Para terminar mesmo, nosso manifesto terminou assim: semeamos vento em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país e na educação. E vamos à luta, beber a tempestade. Vem pra luta! Professor Eduardo Serra, então, dará posse à nova diretoria do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro, região Simpro-Rio, para o triênio 2014-2017. Ao cargo de presidente, o professor Oswaldo Luiz Cordeiro Teles. Ao cargo de primeiro vice-presidente do sindicato, o professor Afonso Celso Teixeira. O cargo de segundo vice-presidente, o professor Dilson Ribeiro da Silveira. O cargo de primeiro secretário, meu companheiro, meu amigo Marcelo Pereira. Cargo de segundo secretário, o professor João Jorge de Araújo Armênio. Cargo de primeiro tesoureiro, meu companheiro, meu amigo também, professor Antônio Rodrigues da Silva. Para o cargo de segundo tesoureiro, o professor Arnaldo Borba Júnior. Como diretor do departamento jurídico, que é o procurador, professor Elson Simões de Paiva. Ao cargo de segundo diretor do departamento jurídico, a professora Fátima Rodrigues da Silva.
Como diretor de organização sindical, o professor Hélio de Oliveira Maia, o Elinho. Como primeiro diretor de comunicação, o companheiro Márcio Franco Xavier Vieira, professor Márcio Franco. Como segundo diretor do Departamento de Comunicação, a professora Marina Job Vasques das Freitas, Espírito Santo. Como diretora de Patrimônio, a professora Leila Santos Azevedo. Primeira diretora de Educação e Cultura, professora Yara Maria Pereira. Segunda diretora de Educação e Cultura, a professora Ana Cláudia de Souza Nogueira. Ao cargo de Conselho Fiscal, professor Fernando Luiz de Giorgio. Também ao Conselho Fiscal, o professor João Paulo Câmara Chaves. E também ao Conselho Fiscal, o professor Wellington Freitas da Silva. Chamaremos agora também o conjunto da diretoria plena, professora Adalgisa Buriti Silva. Professor André Luiz de Azevedo. Professora Andréia Cristina Teodoro. Professora Deise de Souza Coutinho. Professora Elisa Barbosa de Souza Estevão. Professor Fábio Rodrigo Conde. Professor Fábio Tadeu de Macedo Santana. Professor Gustavo Henrique Cornélio. Professora Ireni Felizardo. Professor Ivan Guimarães Proença. Professor Jairan Saraiva Uchoa. Professor Luciano da Costa Zaru. Professor Luiz Henrique Rodrigues Bandeira.
Professor Márcio Antônio Guimarães Aguiar. Professor Marco Túlio Paiolino. Professora Maria Marta de Andrade Cerqueira. Professora Neide Hanan. Professor Orlando Falsetti Filho. Professor Paulo Roberto Gentil Leal. Professor Ricardo Carvalho de Faria. Teve um probleminha e não pôde comparecer. Professora Valéria Cristina Rezende Lobo. Professora Vânia Siciliano Aieta. Professor Antônio César Pereira. Algumas lideranças, elas não compõem a nominata oficial conforme é divulgado, uma vez que o estatuto do sindicato, a diretoria é composta por 43 membros. Mas já dissemos aqui que fazem parte da diretoria e que também tomarão posse nesse ato. O professor Carlos Alberto Absalão de Souza. A professora Glória Ramos. O professor Elcio França Alvim Filho. Professor José Carlos Madureira Siqueira. O professor Laio Lopes. Professor Luiz Augusto. Professor Mário Maturo Coutinho. A professora Patrícia Detúlio Mota Aragão Pereira. A professora Solange José Dias. O professor Valdecir Borges. E a professora Valéria de Albuquerque. A diretoria do sindicato, já devidamente empossada, agradece a presença de todos que abrilhantaram essa cerimônia, a todos que contribuíram com a nossa vitoriosa campanha, aos funcionários que participaram dessa bela organização, um agradecimento especial ao Colégio Pedro II, na presença do seu reitor, que gentilmente e politicamente cedeu esse belo espaço para que esse evento ocorresse.
e convida a todos ao coquetel a partir de agora. Por fim, gostaríamos de contar com a permanente e ativa participação de todos e todas nas atividades do sindicato e na gestão que se inicia. O Simpro Rio é da categoria. Uma boa noite. E será tirada uma foto. Uma boa noite. Estamos encerrando a cerimônia.